Olá! Você vai assistir a série Português daqui, Português de lá, um programa do Canal Futura em parceria com a Miscelânea Produções, Fronteira Produções e a TV UFOP, que visa desvendar as diversidades, complexidades e as práticas da língua portuguesa. Neste episódio, Raí, Guardião da Língua, Treta Regra e Dona Norma vão falar sobre o uso do singular e do plural e conhecer as influências das línguas indígenas no português. E ao final, contaremos com a participação da professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto, professora Soelis Teixeira. Com vocês, as línguas indígenas, o plural e o singular. Me diz aí, quem descobriu o Brasil? Foi descoberto, é? Eu não sabia. Achei que já era habitado, organizado, cheio das culturas, cheio das gente. Como é a voz de quem é nascido na terra, fincado no terreno tradicional por natureza? Olha, vou te dizer, acho que é cheia das histórias e das expressões. Opa, índio não, fala direito, rapá. Indígena, o povo originário dessa nossa terra vasta e cheia das línguas. Sua percepção relacionada ao tema e ao conteúdo tratado merece ser ovacionada. Tô bobo, começou elogiando. Show, valeu, guardião. Porém, em relação às brincadeiras retirando os plurais das frases, me deixaram impactado. Por favor, atenha-se às regras sobre plural e singular. Mas... Ai, meus ouvidos, Matusalém da língua portuguesa. Alô, lá vem você de novo. Só faz diferença se você não entendeu o que é, Chuchu. Calma aí, treta. Além disso, caso não tenha percebido, isso foi um jeito de ilustrar um pouco da influência dos índios na nossa fala. E mesmo que não fosse... Ó, minha vez agora. É sim influência indígena. E esse é o nosso assunto de hoje, a influência indígena no português. Eu, por exemplo, tenho origem cambiuá. E ó, não tô afim de discórdia dessa vez. Né não, dona Norma? Com certeza, Raí. Índio é um termo reducionista empregado pelos navegantes que acreditavam chegar às Índias ao desembarcarem em solo americano. A palavra indígena, como bem falou você, ilustra melhor a pluralidade dos nossos povos originários. Saca só, com o avanço desse processo colonizador, inúmeras línguas indígenas se perderam. Remover a língua materna era uma das estratégias dos colonizadores para diminuir a comunicação e a organização dos grupos que viviam aqui. E mesmo com todo esse processo, as línguas indígenas contribuíram com muitas palavras para o nosso português. 80% dos nomes das nossas flora e fauna são de origem indígena. Esses termos vêm principalmente do Tupinambá. E temos uma variedade de nomes indígenas de pessoas, de lugares e de objetos. Um fato interessante sobre a influência do tronco étnico indígena na maneira como falamos é a ausência das letras F, L e R nas derivações da língua tupi. Essa marca da oralidade pode ser percebida no dialeto de algumas comunidades brasileiras. Por exemplo, quando pronunciamos paia no lugar de palha. Que doideira! Mandou bem, guardião. Tá ouvindo a gente, é? Ó, e é bom lembrar que o plural também sofre alterações justamente por causa do contato com os grupos indígenas. Exatamente. Em algumas variantes do tupi, não há marcação de plural. Por exemplo, a palavra abá, que pode significar o homem ou os homens. Que massa! Então pode ser por isso que a gente ouve tanto por aí frases em que o artigo ou o numeral estão no plural e o substantivo no singular. Tipo, as casas, os gatos, os mano, as minas, as pessoas, tudo. Ai, que mara! Adorei as informações. Você me irrita. Ao menos você sabe como utilizar as regras de singular e plural corretamente para ficar brincando desta forma. Se não souber, vai saber um pouquinho agora. Parece que é só colocar o S no final, né? Mas o que pega mesmo é quando a gente tem que flexionar alguns dos substantivos simples ou dos substantivos compostos que são um pouco mais complicados. Substantivos simples são aqueles formados por uma única palavra, e substantivos compostos são aqueles formados por duas palavras ou mais. As palavras na nossa língua que admitem o uso de singular e plural são os substantivos, os adjetivos, os artigos, os pronomes, os numerais e os verbos. E a regra é geral: substantivos terminados em vogal ou em ditongo têm o plural com S no final. Essa é fácil, né? Agora, nos substantivos terminados em R, Z ou S, acrescente aí um ES.
Essa é fácil também, não é? A norma muda! Quando os substantivos terminados em S são paroxítonos, ou seja, tem a penúltima sílaba tônica, a formação do plural não muda. Show! Nos substantivos terminados em AL, EL, OL ou U, substituímos o L pelo plural IS. Tipo, varal vira varais, aluguel, aluguéis, lençol, lençóis. Mas atenção às exceções. O plural de mal é males e de cônsul, cônsules. E a maioria dos substantivos terminados em X é invariável. Tipo, o tórax, os tórax. Agora olha, tem alguns substantivos compostos que são um pouco mais difíceis. Eu vou focar nos substantivos, nos adjetivos e nos numerais, ok? Redator-chefe vira redatores-chefes. E decreto-lei vira decretos-leis. Amor perfeito vira amores perfeitos. E cajá-mirim vira cajás-mirins. Curta-metragem vira curtas-metragens. E livre-pensador vira livres-pensadores. Segunda-feira vira segundas-feiras. E sexta-feira vira sextas-feiras. Esses são só alguns exemplos, mas já são importantes pra gente começar, não é? A primeira mulher indígena a lutar pela educação e pela alfabetização de seu povo, sobretudo das outras mulheres indígenas, se chamava Madalena Caramuru. Filha de um português e de uma indígena tupinambá, ela fez isso em Salvador, na Bahia, em meados de 1500, ainda no Brasil colonial. Ou seja, essa é uma luta que já vem de muito tempo, e os povos originários do Brasil já sabiam da importância da troca de saberes. Mano, aniquilar uma língua é silenciar uma cultura, e a cultura indígena é muito importante para nossa história. Aliás, ela é a nossa história. A língua é viva e a cultura indígena também. Nosso dever é fortalecer e valorizar os nossos saberes. Então, novamente, né, eu acho interessante trazer essa discussão da contribuição da língua indígena. Depois tem os outros episódios de outras línguas que vêm colaborar para que o nosso português, que a gente chama de PB, que é português brasileiro, tão diferente do português europeu, que a gente chama de PE. As línguas indígenas, né, porque não é uma só, são várias línguas, elas realmente colaboraram, coloriram, trouxeram as contribuições para o português brasileiro, ou colaboraram para que o português brasileiro seja o que ele é hoje. E assim vai, né, com o decorrer do tempo. Quais são as contribuições das línguas indígenas? Especificamente no léxico, né? Então, assim, você vai ter várias palavras que têm essa influência indígena. A palavra ipê em Tupi-Guarani é casca de árvore. A palavra buriti é uma árvore grande. Capão é um monte de mato, assim, uma coisa de mato. Paçoca, né, que também é uma influência indígena, é uma coisa pilada. Pilada por quê? Porque foi batida no pilão. Então, assim, dentre essas tem muitas. Agora, tem uma coisa que o episódio, né, que esse episódio fala, que é sobre a influência da língua indígena sobre a concordância da língua. Então, eu sou obrigada a discordar dessa concordância, porque, na verdade, o que vai acontecer? Essa questão da concordância nominal ou verbal, que nós, brasileiros, deixamos de fazer, mas também em Portugal, isso não é de agora. Então, existem linhas de teorias, eu vou pegar só uma delas, que vai dizer o seguinte, que a língua portuguesa, como o programa, né, bem deixa direcionado, é uma língua que veio do latim. Então, do latim clássico, do latim vulgar, que era o latim falado pelo povo, né? Desse latim vulgar é que nasce a língua portuguesa.
assim como o francês, o espanhol, franco-provençal, e são 12 línguas que vieram do latim. Então, o que a teoria diz? Que existe uma coisa chamada deriva na língua. O que é isso? Então, no que diz respeito a, por exemplo, a presença do S em marcação de plural, existe um traçado em todas essas línguas da perda do S como marca de plural. Então, nós vamos ter isso no português. Quando eu digo e várias pessoas dizem os meninos, né? Então tem os meninos. Isso é o português que no programa me chamam de português popular, português coloquial, tudo bem. É português informal, ok, mas isso tem uma regra. A marca do plural está onde? No artigo, os meninos, né? Então, voltando aqui, essa presença nessa deriva que eu falei, a gente vai encontrar também onde? No francês. Porque o francês, eu posso dizer, por exemplo, o plural do artigo o, as, né? No francês, você escreve L-A, que é le. Você faz o biquinho. Quando você vai jogar para o plural, você fala le. Mas não tem diferença nenhuma. A única diferença é o bico que você vai mexendo. Então, você fala le e le. Então, você não pronuncia o S. Assim como você tem também, por exemplo, a concordância verbal, você vai ter il parlant, que é ele fala, ou il, de novo, plural, parlant, não muda, é a mesma coisa, né? Então, essa questão da concordância ou da ausência da concordância, tem uma professora que hoje está na Federal de Espírito Santo, que há muito tempo, e eu trabalhei com isso na minha tese, então é um assunto, né, de que eu gosto muito, ela e um outro professor da Federal do Rio, eles fazem um retorno, né, um retorno na língua, e o que eles vão descobrir? Que quando uma pessoa fala assim, e isso no passado e hoje também, assim, eles comeram, isso é na escrita. Normalmente a gente diz, eles comeram, então esse ão vira u, eles comeram, ou então eles comeu, né? Então isso é o que a gente fala de redução fonológica. A fonologia é a parte sonora da língua. Então há uma redução e isso também, vejam bem, tem um professor já falecido, Leite de Vasconcelos, português, um grande pesquisador, que ele vai encontrar esse mesmo fenômeno em Portugal, no norte de Portugal, né? Então assim, o que eu estou querendo chamar a atenção é que não vamos dizer que isso porque senão vai ficar uma peixe, né? Porque tem essa história de português, é o que senso coletivo, português certo, português errado, e falar, não, isso é coisa da influência indígena. Não é. Isso está no bojo da língua, está no nascedouro da nossa língua portuguesa. Então nós não podemos dizer que isso é influência, porque não é influência disso. A língua indígena deixou marcas, sim, deixou marcas nos nomes dos lugares. Você pegar por exemplo São Paulo, você vai ter Ibirapuera, né? E outros, Guaratinguetá, toda influência indígena. Então, nós vamos ter influência indígena no léxico, no vocabulário, mas na sintaxe, não vamos ter. Nós não podemos dizer isso, tá? Mas é interessante trazer essa questão das influências de outras línguas no português. A língua portuguesa vai ter contato com o elemento indígena aqui em terra brasileira. E esse exemplo que eu dei, que é um estudo que foi feito nos anos 70 pelo professor na verdade foi feito até antes, foi publicado em 72, mas feito um pouco antes, é lá de Portugal, eles não tiveram nem contato. Então, assim, isso pertence à língua. Então, o que eu disse é que essa marca, o S como marca do plural, isso faz parte é como se fosse da genética da língua, das línguas que vieram do latim, porque no latim também a gente vai ter isso. Então, é aquele negócio, né? Quem herda, não furta, né? Então, vai levando.